Fala, meu povo! Mais um episódio de Vozes que Ecoam. Reverendo Daniel Valente falando, Reverendo Daniel Rangel aqui ao meu lado. Mais uma vez estamos juntos recebendo uma figura interessantíssima e muito importante para o nosso cenário político. É verdade. Né? Hoje, ninguém mais, ninguém menos que Léo Lupe. Boa tarde aos dois reverendos, dois Daniéis, Daniel Valente, Daniel Rangel. Muito obrigado pelo convite para a gente conversar um pouco sobre política, sobre fé. São duas coisas que se unem e falar um pouco sobre o Rio de Janeiro, né? Que é o nosso objetivo aqui, os desafios do Rio de Janeiro e do nosso país. Léo, deixa eu perguntar para você. Você formou-se em jornalismo, não é verdade? Está fazendo pós-graduação em ciências políticas, não é? Isso. Eu sou filho de um jornaleiro e de uma jornalista, né? O meu pai era jornaleiro, trabalhava numa banca de jornal. Ele assumiu muito cedo a banca de jornal, quando o pai dele faleceu. Foi arrimo de família desde cedo. E foi ali que ele conheceu, inclusive, Leonel de Moura Brizola. Sim. E aí começou a trajetória política dele. E a minha mãe trabalhou no Jornal do Brasil, trabalhou no Cadernos do Terceiro Mundo. Quem acompanha mais o mundo do jornalismo conhece, né, esses grandes veículos. E foi assessora de imprensa do Brizola. Então, os meus pais se conheceram na fundação do Partido Democrático Trabalhista, o PDT, junto com o Brizola. E aí, então, eu fui influenciado por esse caldeirão de referências, né? Acabei escolhendo fazer faculdade de jornalismo e acabei também seguindo pela trajetória política, né? Já desde a universidade eu comecei a me envolver na militância estudantil. Então, esse interesse já estava presente em mim, mas desde criança. Desde criança eu gostava de assistir horário eleitoral, gostava de imitar os candidatos, né? É uma coisa que todo mundo acha muito chato, né? Horário eleitoral. E eu, criança, eu já tinha esse interesse. Então, eu sempre tive esse interesse por política. E o jornalismo e política tem tudo a ver, né? Verdade. Sim, com certeza. E você foi da juventude do PDT, né? Da juventude socialista, é isso? Não, trabalhista. Trabalhista, né? Desculpa. O PDT tem a juventude socialista, né? Eu tô com 28 anos, faço 29 agora em julho, daqui a pouco eu vou deixar de ser jovem. Mas sim, eu comecei a militar no PDT já vai fazer uns 10 anos, né? Embora eu já tenha crescido numa família pedetista, né? Sim. Mas eu comecei lá na universidade mesmo a me envolver politicamente, ainda não no PDT, mas com outros grupos ali. A gente tinha amigos ali de outros partidos, do PSOL, do PT, de várias correntes também que não são nem ligadas a partidos, correntes né, diversas da esquerda, principalmente, na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Fui do centro acadêmico da minha universidade. E ali depois eu fui entendendo a importância de participar ativamente de um partido político, né? E tendo o PDT como uma grande referência. E aí eu comecei a militar no PDT e eu me considero, acima de tudo, um militante do PDT. Eu já fiz várias coisas dentro do PDT. Já trabalhei na Assembleia do Rio de Janeiro com a deputada Marta Rocha, já trabalhei em campanhas eleitorais, já carreguei bandeira, já trabalhei na minha área de comunicação, marketing político. Já trabalhei em coordenação de campanha, trabalhei na fundação do PDT, que é a Fundação Leonel Brizola, Alberto Pasqualini, que é uma fundação responsável por estudos, né, pela preservação do legado do trabalhismo, né? Então, já trabalhei em várias áreas na política e estava trabalhando recentemente na Secretaria Municipal de Assistência Social do Rio de Janeiro, junto à secretária Marta Rocha. Então, já tive várias experiências políticas, embora novo, né? Mas me considero acima de tudo, acima de tudo agora como presidente municipal do PDT do Rio de Janeiro. Isso é importante também de registrar. A gente tinha o presidente Augusto Ribeiro, né? Ele foi por mais de 10 anos presidente municipal do PDT. Ele é filho de Trajano Ribeiro, que é uma figura histórica do partido. Foi nosso secretário de Trabalho e Renda lá do Rio. E ele não queria continuar, me convidou. E então me considero um dos mais jovens presidentes municipais de partido. Verdade. Desde o ano passado eu assumi e a gente buscou fazer ali uma renovação do diretório municipal. A gente fez uma renovação ali de mais de 40% ali do diretório municipal do partido. Bacana. Trazendo jovens, trazendo LGBTs, buscando trazer mais pluralidade, diversidade, para a composição do diretório municipal do partido. Legal. Mas, acima de tudo, eu me considero um militante. Eu estou à disposição do partido para qualquer tarefa. Aí, outro dia, vi a Manuela Dávila, que é candidata a senadora lá no Rio Grande do Sul.
falando sobre isso, né? Que ela já foi deputada, já foi candidata a vice-presidente, Sim, né? da República. E ela disse que o mais dá prazer a ela é ser militante política. Então eu me considero um militante, um ativista político, acima de tudo, independentemente do cargo onde eu estiver ocupando em determinado momento. E você sempre construiu sua trajetória política dentro da mesma sigla partidária, no caso o PDT. Sim. Muito por influência de Leonel Brizola, né? Influência do seu pai, sim, da sua família. Sim. Como você posicionaria o trabalhismo nesse contexto de polarização que o Brasil tem vivido? Onde o trabalhismo se encaixa nessa dicotomia, onde a gente vê, né, dois polos se enfrentando o tempo inteiro? Onde está o trabalhismo nesse cenário? Eu acho legal resgatar essa história do meu pai, Carlos Lupe, né? Que ele era jornaleiro e o Brizola, quando ele volta do exílio da ditadura militar, né? Ele tinha sido governador do Rio Grande do Sul. E aí ele veio para o Rio de Janeiro, porque ele entendia que ele tinha que estar no Rio de Janeiro, que era a capital, né? Assim, e tinha que fundar ali um partido nacional, né? O Rio de Janeiro era central, não era mais a capital do Brasil, já era Brasília. Mas ele tinha ali que o Rio de Janeiro era central para ele poder articular e fundar um partido nacional nessa redemocratização que o Brasil vivia. E aí ele se hospedou no hotel em Ipanema e meu pai, a banca de jornal mais próxima era que meu pai trabalhava. Então todo dia ele ia comprar o jornal e encontrava meu pai, e aí eles conversavam, né? Meu pai já era um admirador da trajetória de Brizola. Então, daí começou uma relação de amizade, que depois se tornou uma relação política e profissional. Então, meu pai está no PDT desde a sua fundação. Ele entregava jornal, entregava ficha de filiação para as pessoas, convencia as pessoas. Né? Olha que legal. O Brizola dizia assim, Lupe, fala para as pessoas assim, Leonel Brizola está de volta. Leonel Brizola está de volta, para resgatar aquela memória, porque foram mais de 20 anos de ditadura militar. Né? Então, assim, foi muito importante esse processo de fundação do PDT. O Brizola inicialmente queria refundar o PTB de Vargas e João Goulart, mas a sigla foi negada para ele. E aí ele acabou criando o PDT. Sim. E meu pai está filiado ao PDT desde então, desde a sua fundação, assim como a minha mãe. Eles se conheceram nessa trajetória. Mas é importante falar sobre esse resgate histórico, porque o PDT vem do PTB. Sim. Né? Vem do PTB de Vargas, que foi responsável por criar a CLT, a carteira de trabalho, salário mínimo, 13º salário, Petrobras, BNDES, Vale do Rio Doce, CSN, Eletrobras, algumas coisas até que a gente já se perdeu, já foram privatizadas. Mas ele foi a primeira pessoa a pensar um Estado mesmo, né? Ministério da Saúde. Ele criou realmente o Estado brasileiro. Ele foi o primeiro homem estadista a criar um Estado brasileiro e romper com aquela política do café com leite e agrária, né? E começar a pensar na industrialização do Brasil e pensar no povo trabalhador. Ele tinha aqueles discursos famosos dele, né? Trabalhadores do Brasil. Inclusive, a gente teve agora, recentemente, o 1º de maio. Então, é assim, importante a gente relembrar essas conquistas, né? Do salário mínimo, do 13º salário. Foram conquistas do trabalhismo, dos governos de Vargas e João Goulart. E o golpe militar foi contra João Goulart, que estava no poder. Eles, na verdade, associaram João Goulart ao comunismo, né? Mas, na verdade, João Goulart era trabalhista. Você tinha correntes comunistas no Brasil, com Prestes e tal, mas eles não estavam no poder. Quem estava no poder era o trabalhismo. Então, o golpe militar foi contra o trabalhismo. Verdade. E essas conquistas para a classe trabalhadora. E o Brizola, na época, foi governador do Rio Grande do Sul. E lá, já no Rio Grande do Sul, ele tinha a educação como principal bandeira. Ele criou 6.000 brizoletas, que chamavam, né? Que eram as escolas. E aí, depois, passado todo esse período da ditadura militar, com a morte de Jango, né? Depois a gente teve o suicídio de Vargas antes do golpe militar. A gente teve a campanha da legalidade, em que o Brizola tentou evitar ali, adiou por alguns anos o golpe militar no Brasil, para garantir a posse do João Goulart. Sim. Então, toda essa história do Brasil está entrelaçada... A trincheira do Piratini. Tem um filme, inclusive, Legalidade, que eu recomendo que assistam esse filme. Aí, pessoal, Legalidade. Quais as plataformas que ele está? Eu não sei te dizer. Mas pesquisem, pessoal. Pesquisem. É um filme com a Cleo Pires, que é um filme bem interessante, que fala da campanha da legalidade. Olha. Porque não queriam deixar o João Goulart assumir, né? Sim. A presidência. E aí o Brizola fez a campanha da legalidade, garantiu a posse do João Goulart.
conseguiu adiar por alguns anos o golpe militar, que depois veio, infelizmente, a ocorrer. E aí a gente viveu esse período sombrio da história do país. E aí, na volta, o Brizola se elege governador do Rio de Janeiro. E aqui ele constrói, junto com o Darcy Ribeiro, principalmente, o principal projeto deles foi o CIEP, os Brizolões. Marca até hoje, a né? escola em tempo integral. Foram 500 escolas em tempo integral no estado do Rio de Janeiro. Todo mundo conhece os Brizolões, aquela estrutura, né? O Niemeyer que criou, né? Mas, infelizmente, o projeto original não foi Continuado. foi continuado, né? Assim que o Brizola deixou o governo, o Darcy Ribeiro concorreu contra o Moreira Franco. O Moreira Franco ganhou. E ele não deu continuidade ao projeto, até porque a população apelidou carinhosamente de Brizolão, pelo carinho com o Brizola. E aí a educação não foi tratada como uma política de Estado, mas como de governo. E então os governos seguintes não deram continuidade. Então hoje você não tem mais assim a educação em tempo integral e uma educação integral, como pensou o Darcy Ribeiro. Que era a educação não só para a criança ficar o dia inteiro estudando português e matemática, e claro, tendo as refeições diárias, o que é muito importante, café da manhã, almoço, janta, mas ter arte, ter acesso à arte, à cultura, a esporte. Tinha piscina no CIEP, né? E o Brizola era muito criticado por isso. A Globo, inclusive, criticou muito na época, porque o custo realmente era muito caro dos CIEPs. Falava de superfaturamento. O custo de uma construção era muito caro, mas a gente tem que pensar que o Brizola dizia assim, né? Esse país só vai ser diferente quando o filho do pobre estudar numa escola tão boa quanto a escola do filho do rico. E hoje, qualquer pessoa com um bom poder aquisitivo que buscar uma escola particular de referência para o seu filho vai buscar uma escola que tenha piscina, que tenha vários esportes, tenha música, bilíngue, trilíngue, né? Então, por que não oferecer isso para toda a nossa população, para a escola pública? Esse que foi o projeto do Brizola, né? Mas a gente vê que a educação é uma coisa que não dá resultado eleitoral ou eleitoreiro tão imediato. Verdade. Assim. É um projeto que você semeia e você colhe em 15, 20 anos. Sim. E, infelizmente, não deram continuidade. Foi um grande estelionato eleitoral. Moreira Franco disse que ia acabar com a violência no Rio de Janeiro em 6 meses. Não acabou, a gente vive a violência até hoje. E, infelizmente, a gente teve uma descontinuidade do projeto dos CIEPs, da educação, no Estado como um todo. Hoje, só para vocês terem uma ideia do nível que a gente chegou, né, nesse último ano, o Rio de Janeiro ficou em penúltimo lugar no IDEB, que é o Índice de Educação dos Estados Brasileiros, que é basicamente o ensino de português e matemática dos Estados brasileiros. E o Rio de Janeiro ficou em penúltimo lugar. Então, a gente saiu desse projeto revolucionário, idealista, que, claro, teria que ser atualizado para os dias de hoje, né, para a gente pensar o CIEP contemporâneo do século XXI. Mas, assim, a gente saiu disso para um completo descaso com a educação, que é o que a gente vive hoje no Rio de Janeiro. Sim, mas desculpa rapidinho, você só não me respondeu a pergunta. Onde que o trabalhismo se enquadra dentro desse contexto de polarização? Onde você situa? Então, o Brizola, tanto o Getúlio Vargas, ele oscilava ali, né, entre alguns polos, né? Ele era uma figura, inclusive, bastante polêmica, né? É verdade. E o próprio João Goulart, que acho que muitos vão considerar como uma figura que tinha um programa econômico bem à esquerda, porque ele falava de reforma agrária e falava do aumento de 100% do salário mínimo. E foi isso que ele conseguiu implementar, ainda antes do golpe militar. Mas ele era criticado tanto pelos direitistas, né, os lacerdistas e tal, e também pelos comunistas. E o Darcy Ribeiro, inclusive, falava sobre isso. E o Brizola, quando foi governador do Rio de Janeiro, ele também apanhou, tanto da Globo quanto do PT. É verdade. O PT, e não foi pouco. O PT criticava ele. Inclusive, acho válido aqui citar, já que vocês trouxeram aqui a nossa senadora Benedita da Silva, né? A gente hoje tem uma frente ampla hoje em torno, né, dos partidos, em torno do Lula. Aqui o PDT vai apoiar o Lula nessa eleição, como já apoiou em outras.
E a Benedita é pré-candidata a senadora nessa eleição. E eu tive a oportunidade de estar recentemente com ela num debate Que legal. em Bacana. Copacabana. E falando sobre segurança pública, principalmente ali. E ali eu trouxe o tema trouxe o resgate da memória do Brizola, né? Principalmente pensando na prevenção, né? Contra a violência. Porque a gente fala de segurança pública só da polícia, né? É. A gente pensa no projeto das UPPs, que foi um fracasso, né? Total. E nessas chacinas que não resolvem nada, porque a violência continua, o tráfico continua. E aí a gente pensa na educação como uma grande vacina contra a violência. E é verdade. Sim, é verdade. E aí foi muito interessante porque eu citei Brizola e a Benedita, na sua fala, ela falou ali, né, diante do público, que estava sendo gravado, né? Então não tem nenhum problema trazer isso aqui. Claro. Ela falou assim: nós do PT erramos com Brizola. Olha, Ela falou assim: nós do PT Bacana. erramos com o Brizola. Muitas pessoas do PT criticaram o Brizola, o projeto dos CIEPs, e hoje a gente vê, à luz da história, que se aquele projeto tivesse sido, né, continuado, implementado com apoio, a gente teria hoje um outro Estado. Verdade. Então, assim, o trabalhismo, ele sempre apanhou dos dois lados. Respondendo a sua pergunta. O trabalhismo sempre apanhou dos dois lados, mas o trabalhismo tem vertentes muito sólidas. Sim. Eu não colocaria o trabalhismo como um centro neutro. O trabalhismo não é neutro. O trabalhismo ele tem princípios muito sólidos, que é a soberania nacional, a preservação dos nossos recursos estratégicos, pensando aí desde Getúlio com a Petrobras, com a encampação dos nossos recursos naturais. A gente tem agora a discussão das terras raras, né? E a questão da justiça social, de pensar os direitos trabalhistas, né? É claro que o período Vargas tem ali polêmicas ali do Estado Novo, período ditatorial, era um outro período também de Segunda Guerra Mundial, né, no mundo, mas a gente foi ali o primeiro período a se pensar em direitos trabalhistas no país. Até então, as pessoas viviam num regime de semi-escravidão. Sim. Então, a gente tem ali... E no governo Brizola, aqui no Rio, nem se fala, assim. O Brizola não só teve esse projeto educacional, teve esse olhar para a cultura, com a valorização do carnaval. Sim. Aqui a gente teve um movimento negro muito forte no PDT. E aí quero resgatar aqui Abdias do Nascimento, Alberto Caó, Lélia Gonzalez, Edia Leda Salgado. Mário Juruna foi o primeiro deputado federal indígena que foi eleito pelo PDT. Verdade. Então, o PDT tem princípios muito sólidos de justiça social e de defesa do povo brasileiro. Verdade. E você, como jovem político que pré-candidato, como você vê a conjuntura do Rio de Janeiro nessa confusão toda que vivemos de temos governador, não temos governador, vive, não vive uma plenitude da sua democracia? Como é que você está vendo isso? O que você está imaginando? Qual seria uma solução mais objetiva? Eleição direta, eleição indireta? O que a gente pode trazer de resolução sobre isso? Você trouxe aí que eu estou pré-candidato a deputado estadual, né? Estou nessa organização. Eu tive essa experiência agora na Secretaria Municipal de Assistência Social, que foi muito enriquecedora para mim. E aí, falando um pouco sobre o Rio de Janeiro, né? Eu concluí agora minha pós-graduação em Política e Sociedade, que é pela UERJ, em parceria com o Arquivo da Cidade do Rio de Janeiro. Legal, inclusive, bacana. Recomendo para quem... Todo ano eles abrem turmas, né? É uma pós que está no 3º ano já. Olha. É uma pós de ciência política com ênfase na história do Rio de Janeiro. Bacana. E aí o meu trabalho meu TCC foi falando um pouco do protagonismo internacional do Rio de Janeiro para o Brasil. Mesmo deixando de ser capital, né? O Rio de Janeiro continua sendo a grande vitrine do Brasil para o mundo. Tanto que o Rio de Janeiro sediou agora o G20 e o BRICS. Sim. Foi isso que eu abordei no meu trabalho. Bacana. Infelizmente, por outro lado, nós temos uma tragédia política, que é o estado do Rio de Janeiro. E aí eu acho que isso vem desde a mudança da capital para Brasília. Estamos aqui com meu amigo Guilherme, que é do Distrito Federal, mas assim, essa mudança da capital foi muito abrupta. Sim. Eu não sou contra a ideia de Brasília, mas assim, a mudança foi muito abrupta. A gente estava discutindo isso agora. Foi muito cruel para o Rio de Janeiro. A verdade foi essa mudança foi cruel porque até hoje o Rio de Janeiro tem um grande número de prédios federais, de servidores federais,
né? A Petrobras, o BNDES, enfim. Então, o Rio de Janeiro tem ainda uma grande importância. Não houve nenhuma verba indenizatória na época, nada foi pensado nesse sentido. E aí você tinha os dois estados, né? Principalmente porque era o Lacerda. Você tinha o Distrito Federal, Rio de Janeiro, né, a Guanabara, e você tinha o estado do Rio de Janeiro, que a capital era Niterói. Isso. E aí, com a fusão que a ditadura militar fez depois, que foi essa fusão também, foi um grande sofrimento para todo mundo. Verdade. Tanto para Niterói, né? O nosso prefeito Rodrigo Neves sempre fala, né, o quanto essa fusão foi problemática ali também para Niterói. Foi problemática para o Rio de Janeiro. Porque o Rio de Janeiro sempre teve um comportamento de Distrito Federal. Sim. De pensar o nacional. Né? E aí, então, essa fusão foi mal feita, assim como essa transição da capital foi algo mal feito. E desde então, o Rio de Janeiro vem perdendo o seu rumo. É só você olhar os números econômicos. Sim. O Rio de Janeiro, nas últimas décadas, vem perdendo a sua participação no PIB nacional, né? São Paulo vem crescendo, outros estados vêm crescendo. Então, assim, o Rio de Janeiro meio que perdeu o rumo, embora continue sendo o tambor cultural do Brasil, continue sendo uma vitrine diplomática para o Brasil. Mas, infelizmente, a gente foi vendo aí algum crescimento da criminalidade, por exemplo, e que muitos associam ao Brizola, o crescimento da criminalidade. Não foi, né? Mas isso não tem a ver com o Brizola. Eu estava discutindo isso com o delegado Orlando Zacconi. Sim. Vocês conhecem, né? Sim. E há uma coincidência, ele falou muito bem, né? Há uma coincidência, né, de que o período do governo Brizola, a década de 80 e 90, aqui no Rio, foi o período do auge do neoliberalismo no mundo. E a gente vive no Brasil, num país periférico, né, que sofreu com a criminalidade, com o aumento da criminalidade, da favelização, da né, a população, o aumento da população desenfreado, a desurbanização, né, a falta de urbanização na nossa cidade. E aí isso foi gerando esse crescimento da violência, da criminalidade no Rio de Janeiro. E o Brizola respeitava os direitos humanos, isso é importante dizer. Ele nomeou o coronel Nazaré Cerqueira, que foi o primeiro homem negro a chefiar a polícia militar do estado do Rio de Janeiro. Verdade. E o Brizola dizia, olha só, não pode entrar aqui no apartamento de Copacabana, no meu apartamento de Copacabana, sem ter um mandado de justiça. Isso. Uma liminar. Então, você também não pode entrar em qualquer barraco que seja sem ter uma liminar. Sim. Que é respeitar os direitos humanos, é tratar todos como iguais. É falar o óbvio, né? Mas... É falar o óbvio. Né? Então, assim, tinha esse olhar para a questão Mas, infelizmente, a gente foi vendo o crescimento não só no Rio de Janeiro, em todo o país, na América Latina como um todo, a gente vai ver outros exemplos de outros países também. O crescimento da criminalidade, do narcotráfico, agora mais recente das milícias. Então, a gente vê o Rio sofrendo muito com isso. E, como eu disse ali até conversando com o delegado Zacconi, antigamente eles eram um poder paralelo, né? E agora eles são quase o poder estabelecido. É verdade. Porque a gente teve a prisão do deputado TH Joias, vamos dizer aqui, com fortes indícios de ligações com o Comando Vermelho. Infelizmente. E depois a prisão do presidente da Assembleia, o Bacelar, porque ele vazou a operação. Isso aí foi comprovado. Ele vazou a operação que teria contra o TH Joias. E aí ele teve o mandato dele cassado pela Justiça. O governador Cláudio Castro também foi cassado. Ele renunciou na véspera, porque ele já sabia que ia ser cassado, mas ele foi cassado. Por fraude eleitoral com o esquema do CEPERJ nas eleições de 2022. Então a gente teve. Não era nem para ele ter sido diplomado. Não era nem para ele ter sido diplomado. Então, na verdade, a gente teve uma chapa que foi cassada. O vice-governador foi para o Tribunal de Contas, desde antes. Então, a gente ficou sem linha sucessória, né? Ficamos sem governador, sem vice-governador, sem presidente da Assembleia. E aí assumiu interinamente o desembargador. E aí a gente está vendo essa confusão que está rolando no estado do Rio de Janeiro. A Assembleia, o Bacelar teve o mandato dele cassado, só para recapitular aqui um pouco do que a gente viveu nesse tempo curto de um mês, eu acho. Mas, assim, a gente teve o mandato do Bacelar cassado pela Justiça. Ele perdeu o mandato. Então, como perde um deputado, tem que fazer o TSE, o tribunal, tem que fazer uma recontagem, porque vai mudar a composição da Assembleia. E aí, eles nem esperaram isso, fizeram uma votação relâmpago para eleger um novo presidente da Assembleia para ser um novo governador.
para assumir o governo. E aí é válido dizer que foi uma ação do jurídico do PDT, do nosso partido PDT, que anulou essa eleição relâmpago, porque era ilegal aquilo. Sim. Né? E agora eles depois fizeram uma nova eleição, o Douglas Ruas assumiu como presidente da Assembleia, e o desembargador está respondendo interinamente pelo governo do Estado, e agora a decisão está no Supremo Tribunal Federal. Cabe ao STF tomar a decisão pelas diretas, pelas indiretas, por eleições indiretas, que no caso seria, né, a Alerj eleger alguém para ser o governador do Rio até janeiro, no caso, né, até a eleição e depois a posse. E aí nem precisaria ser um deputado de mandato. A Alerj poderia escolher alguém, né, que fosse ali a votação da maioria. É um tema polêmico. A gente defendeu desde o início as diretas já. O prefeito Eduardo Paes defendeu as diretas já e nós do PDT defendemos as diretas já. Agora, eu me preocupo com o passar do tempo, né? Essa questão das diretas vai se tornando inviável. Porque também não vai fazer sentido a gente fazer uma eleição 1 mês antes, 2 meses antes de outubro. Verdade. Então, seria importante que houvesse uma decisão. Eu acho que o prazo ideal seria que houvesse uma eleição direta agora em maio, até no máximo, para devolver a credibilidade, né? Para que o povo pudesse escolher e votar. Né, escolher o seu representante sem fraude, sem fake news, né, pudesse escolher o seu representante. Porque realmente, se a gente for nas ruas hoje sair perguntando para as pessoas se elas sabem quem é o governador do Rio, eu acho que ninguém vai saber. 99% não vai saber responder. É verdade. É uma grande. Ou vai dizer que é o Cláudio Castro. É uma grande crise política, né? A gente está vendo o desembargador atuando ali, fazendo uma limpa, né? Ali muitas exonerações. De cargos fantasmas, desmontando alguns esquemas ali. E, infelizmente, é um caos institucional, assim. Eu não vejo nem o que comemorar, nem mesmo nesse cenário de varredura que o desembargador está fazendo, eu não vejo um cenário de comemoração. Eu acho que é muito triste ver o nível que o Estado do Rio de Janeiro chegou, porque a gente viu todos os sistemas, né, desde o governo, a Assembleia, tudo contaminado pelo poder paralelo, e, na verdade, tudo isso começou também por uma investigação da Polícia Federal envolvendo o Comando Vermelho, que prendeu o TH Joias. Então, assim, é muito triste ver a que ponto chegou o Estado do Rio de Janeiro. Então, a gente tem que aguardar com ansiedade essas eleições para governador. E são as próximas eleições de outubro, não só elegerão o governador, mas também presidente, 2 senadores, deputado federal e deputado estadual, onde você é pré-candidato, não é? Em que momento, você, obviamente, como militante, você já estava se preparando para algum momento pleitear uma posição, né, no legislativo ou do executivo que fosse? Em que momento você decidiu, não, agora eu tenho que enfrentar esse desafio, tenho que colocar meu nome à disposição da população, preciso ir entregar aquilo que eu tenho absorvido, que eu aprendi, que eu me preparei para a Alerj? Qual foi o momento que te deu esse estalo e por que a Alerj? Eu acho isso que é curioso, né? Porque normalmente quando a gente vem de uma família política, né, as pessoas já têm esse costume de ver famílias que constroem, né, suas vidas políticas, e aí não adjetivando como positivo ou negativo, mas a gente vai ver tanto famílias que estão ali apenas para enriquecer e fazer uso da política como para usurpar o bem público, e também famílias que são vocacionadas a isso. Eu nunca tive pressão nesse sentido. Eu tenho 2 irmãs que não seguiram carreira política, então eu nunca tive nenhuma pressão nesse sentido, mas sempre me interessei por política. Então, assim, eu já era um militante do partido, tinha essa curiosidade, esse interesse de participar. E o que eu fui observando no caso do PDT, né, e também observando as últimas eleições, foi observando uma grande renovação política no país. E aí a gente vai olhar no campo ali da extrema-direita o Nicolas Ferreira, que é super jovem, tem 26 anos. A gente vai olhar o prefeito João Campos, que é super jovem também, agora vai disputar o governo do estado de Pernambuco. O próprio Cavalieri, que assumiu agora no lugar do Eduardo Paes, com 30 anos. Verdade. A Tabata Amaral. A gente vai ver, em diferentes correntes políticas, a gente vai ver os jovens ocupando espaços. A gente vai ver mais mulheres, mais negros, mais LGBTs, pessoas trans. Claro que ainda é pouco, mas a gente está vendo aos poucos essa construção de maior diversidade. Sim. E eu entendi que o PDT não poderia ficar para trás.
porque a gente tem muita história. E então a gente fala muito de Vargas, de Brizola, de Darcy Ribeiro, mas a gente precisa falar do presente e do futuro, né? Sim. A gente precisa ter figuras que motivem o futuro. Então isso já via me instigando muito. Na última eleição eu fiz o possível assim, para apoiar candidaturas jovens aqui na cidade do Rio de Janeiro, em outros estados também. E eu entendi que era esse momento também de vir candidato, né? A gente tem a questão da cláusula de barreira, que até você havia comentado comigo um pouco antes. Existe essa cláusula de barreira para os partidos precisam cumprir no mínimo 13 deputados federais. Então, e é o que define o fundo partidário e o fundo eleitoral. Isso. Então, é muito crucial a bancada no Congresso Nacional. Então, o partido decidiu aqui, por exemplo, no Rio, né, centrar as atenções para a nominata de federal. Então, a gente tem o Marcos Tavares, que concorre à reeleição, e a gente tem tanto o Vitor Júnior, que é deputado estadual, quanto a deputada Marta Rocha, vindo candidatos a deputados federais, para ajudar essa nominata, para que a gente possa eleger mais deputados federais, né? São 2 nomes fortes. E nesse vácuo, né, eu entendi que era importante a gente, já que eu tinha um trabalho com a deputada Marta desde a Assembleia também, ali na assistência social, também me apresentar como uma continuidade, mas também como uma renovação do trabalhismo, como um nome jovem que pode também trazer um pouco essa renovação, esse olhar jovem, porque é o nosso grande desafio também, a gente apresentar o PDT, a sigla, o brizolismo, o trabalhismo, que significa tanto para pessoas até mais experientes, que viveram a época do Brizola e que têm nostalgia, mas que talvez não comunique tanto para os jovens. Então, acho que esse é o grande desafio assim, que tem me motivado, é conseguir trazer isso para uma linguagem das redes sociais, trazer essa nossa ideologia, né, a defesa da educação, da soberania nacional, trazer isso para a contemporaneidade e pensar o futuro do Rio, né? Os próximos 5, 10, 20 anos do Rio de Janeiro. Então, isso me motivou muito, assim, não só enquanto filho do meu pai, que é uma figura histórica do PDT, então, trazer a continuidade desse legado, mas trazer também renovação. Sim. Enquanto jovem, enquanto LGBT, trazer também essa renovação para o partido e, quem sabe, para o parlamento, se assim o povo do Rio entender. Muito bom. E essa sua plataforma? Você está construindo sozinho? Já tem braços para construir esse seu projeto, essa sua campanha? Como é que você está pensando isso, imaginando isso? Eu acho que nasce muito desse anseio da juventude, então acho que é muito natural que eu construa com muitos jovens também, né? E eu tenho, assim, destacado, acho que uma pauta central que tem que ser a educação, porque foi a pauta central do Brizola e do Darcy Ribeiro quando governaram o Rio de Janeiro, e a gente precisa retomar a educação como um eixo central para o Rio de Janeiro. Então, quando a gente fala, por exemplo, dessa pauta dos royalties do petróleo, que está sendo discutida agora, Amanhã tem, dia 6 de maio começa a ser discutida no STF, eu defendo que a maior parte desses recursos, desses royalties, ficando para o estado do Rio de Janeiro, tem que ir para a educação, seja para a educação infantil, o ensino fundamental, seja para as universidades, para a pesquisa científica. A gente tem grandes universidades aqui, a UERJ, a gente tem a FRJ, a UF, a UENF, a Unirio. Então, a gente precisa desenvolver pesquisa científica também no estado do Rio de Janeiro. Então, acho que a educação é um polo central, até porque a gente está falando de juventude também. A gente precisa pensar no futuro desses jovens. Não basta hoje um jovem estar em cima de uma bicicleta dirigindo, né, uma bicicleta de aplicativo, embora todas as profissões sejam dignas, mas a gente sabe que esse jovem, se ele sofre um acidente, ele não tem nenhum auxílio, porque desmontaram os direitos trabalhistas. Então, a gente precisa pensar em melhores oportunidades, empregos, pensando aí nesse mundo da tecnologia, da inteligência artificial, pensar em melhores oportunidades para os nossos jovens. E isso passa desde a educação básica, passando pelas universidades públicas. Então, a educação é um dos pilares que eu acho que é fundamental trazer. E a assistência social também, pela experiência que eu tive agora na Secretaria Municipal de Assistência. Foi subsecretário, não é? Isso, municipal. Eu fui subsecretário de Relações Institucionais ali do Rio. E a assistência social é um mundo, muita gente não sabe o que é assistência social ainda.
as pessoas confundem com assistencialismo, É né? verdade. É verdade. Desconhece Com até entrega o de- SUAS, não é? As pessoas confundem com entrega de cesta básica, com Sim. entrega de dentadura. Sim. Sim, Não é verdade. só isso, né? E, na verdade, o SUAS, né, o Sistema Único de Assistência Social. Da mesma Sim. forma que existe o O SUS, SUS. todo mundo conhece o SUS, todo Sim. mundo vai no posto, toma vacina, né? Viva o SUS, né? Defende o SUS. E o SUAS é o Sistema Único de Assistência Social. Exato. Mas o SUAS ele é mais recente, ele fez Sim. 20 anos agora. Sim. E então ainda tem alguns desafios para consolidar essa É o política. patinho feio ainda, né? E aí a gente teve agora em abril essa PEC, uma proposta de emenda constitucional, e eu tive a oportunidade de participar muito ativamente disso, né, enquanto ativista. Eu já não estava mais no cargo de subsecretário, Bacana. mas curiosamente o relator dessa PEC foi um deputado do nosso partido, PDT, o André Figueiredo, do Ceará. E eu tive a oportunidade de acompanhar lá, conversar com os deputados, conversar já com a senadora Leila, que é do PDT, Sim, sim. para abraçar essa causa no Senado, para a gente garantir a votação dessa PEC, que na verdade nada mais é garantir um orçamento para assistência social na Constituição. Hoje não tem. Então hoje você tem um orçamento garantido para a educação e para a saúde. Mas Hoje, não para assistência não para social. assistência social. Então, hoje, qualquer governador ou prefeito de qualquer cidade que seja, ele tem uma obrigação de uma rubrica orçamentária ali para educação e para saúde. Senão, ele vai responder por improbidade. Para assistência, não. Então, ele pode colocar, dizer de forma vulgar aqui, ele pode colocar a primeira-dama para fazer... Existe muito ainda essa Sim, cultura, sim, né? existe, De colocar a primeira-dama para entregar a cesta básica e dizer que isso é assistência social. É. E isso não é. Na verdade, você tem uma política de assistência, você tem os CRAs, sim. que são os centros de referências, que tem as assistentes sociais, que tem os psicólogos, que tem pedagogos, você tem uma gama de profissionais que vai além da assistência social. Verdade. Você tem o CREAS, que é um espaço para a mulher, por exemplo, que sofreu violência doméstica. E aí, para essa mulher, às vezes, é muito melhor ela ir no CREAS do que ir numa delegacia. Sim. Do que pela questão do boletim de ocorrência, porque às vezes, primeiro ela quer ser atendida por uma psicóloga, por uma assistente social, porque às vezes ela não tem condições ainda de denunciar o marido dela, até por questões financeiras, questões familiares, ela não tem condições ainda, talvez, de romper com aquele vínculo. Sim. Mas ela O medo, precisa né? já O medo. primeiro de um primeiro atendimento do Sim, Estado. sim. E para isso, e aí entra a assistência social. A assistência social entra na questão dos desastres climáticos. Então, quando a gente tem o COR, né, que é o Sim. Centro de Operações, né? Vai a Defesa Civil, vai o bombeiro e vai a assistente social, Sim. para já ver aquela família ali que perdeu tudo no deslizamento, ver o que aquela família precisa. Aí tem a questão dos benefícios, auxílios emergenciais, tem a questão dos abrigos da população em situação de rua, que é uma questão muito séria em todo o país. Sim. Então, assim, a assistência social os conselhos tutelares também passam pela assistência social. Então, a gente viu recentemente casos aí de abusos contra adolescentes e crianças que foram revelados através dos conselhos tutelares. Exatamente. Então, a assistência social é muito importante. Muitas vezes as pessoas não têm noção da importância da O assistência. tamanho, né? Então, assim, eu tive a oportunidade de estar em Brasília agora e a gente teve essa vitória. A gente aprovou na Câmara dos Deputados e agora foi para o Senado para garantir esse mínimo de 1% para assistência social na Constituição, que é em torno aí, pode chegar em torno, depende do ano, né, em torno de 15 bilhões de reais. Parece pouco, 1%, mas na verdade bastante. são recursos significativos para a proteção social no nosso país. E ainda tem as organizações da sociedade civil, não é? Sim. Que colaboram e cooperam muito Sim. dentro. Sim. E depois da Lei 13.019, né, o tal do MIROSC, né, o Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, a gente percebeu na prática um esmagamento das organizações comunitárias, populares, porque é um arcabouço burocrático bem exigente. Hoje, até o CNAS lançou uma determinação que as OSCs, elas obrigatoriamente têm que ter, não como voluntários, mas remunerados, tanto assistente social quanto psicólogo. Beleza, ótimo, mas como que financia isso? Né? Então, hoje, essa complexidade está transformando as lideranças comunitárias, obrigando as lideranças comunitárias a se tornarem gestores. E, às vezes, a pessoa não tem a vocação de gestão, tem a vocação do atendimento na ponta. Você citou a violência contra a mulher, e aí eu vou colocar as igrejas também nesse pacote, porque também são organizações, Claro. né, da sociedade civil. Geralmente, o primeiro atendimento é feito no âmbito eclesiástico, né, no âmbito religioso, seja por um pai de santo, pastor, padre.
quando elas sofrem alguma violência ou alguma carestia, eles vêm até as lideranças religiosas. Como que a gente pode, Léo, e a gente já está na reta final do nosso programa, então vou precisar já? Que pena. Tá tão bom, né? Mas Tá o tempo gostoso. voou. Eu vou precisar do seu poder de síntese para você me dizer que caminhos a gente teria para o terceiro setor para trazê-los para o âmbito do SUAS e potencializar as pequenas organizações da sociedade civil e as entidades religiosas que fazem trabalho social. Esse é um diálogo importante da gente fazer, até pensando em plataforma de campanha, de pré-campanha, né? No que a gente pode fazer, pensar para o nosso Estado, né? E eu quero dizer, assim, que eu acho que... Porque alguns dizem que política e fé não se misturam. Eu acho que se misturam, sim. Se a gente olhar ao longo da trajetória da humanidade, se misturam às vezes para o bem e às vezes para o mal. Sim. Então a gente vai ver tanto para o lado da Igreja Católica, que apoiou a escravidão, a gente vai ver também, ao mesmo tempo, a Igreja Católica serviu como base para o PT surgir aqui no Brasil. Sim. A gente vai ver que a Igreja Católica foi fundamental para o fim do apartheid na África do Sul. Eu estive na África do Sul, passei um tempo lá, alguns meses. Então, a gente teve ali aquela experiência do arcebispo, Desmond Tutu, que foi muito importante. Anglicano. Anglicano. Então, a gente tem figuras que são religiosas e políticas, Sim. como o próprio Gandhi, enfim. Sim. Figuras que foram religiosas. Martin Luther King, Sim. que foram religiosas e políticas. Então, é possível, sim, misturar assim um pouco religião e política com o devido cuidado, né? Sim. Para que as coisas não se misturem. A gente vive num Estado laico, mas é importante esse diálogo. Eu acho que esse diálogo ele é bem-vindo, né? No campo da sociedade civil, a gente tem tanto a rede pública da assistência social, mas a gente pensar também em como trabalhar com essas organizações da sociedade privada, da sociedade civil, né? E, inclusive as religiosas, para que a gente tenha um melhor atendimento à população. Porque, como você disse, muitas vezes as igrejas, sejam elas evangélicas, católicas, sejam quais forem, fazem um trabalho que o Estado não consegue fazer, que é esse trabalho de atendimento e de escuta da Exato. população. Eu acho que é muito importante a gente ter essa sensibilidade para isso, ter esse olhar para isso. Com certeza é uma plataforma importante. Então, encerramos ainda dá tempo. A gente tem um pouquinho de tempo então só, tá. mas quero reforçar aqui o convite, né, reverendo, para o Léo Lupe voltar aqui no verdade. nosso programa para a gente continuar. Passou muito rápido. Não é? Não, queria só agradecer a sua presença, muito boa. Tava até pensando aqui, será que dá tempo da gente mudar o título de eleitor para quem for ver? Né? Quem Não, sabe, nessa né? eleição agora não precisa. Essa eleição Só pra- estadual. Para a próxima talvez seja necessário. Então tá Mas bom. por enquanto não. Então tá bom. Que Seja é uma eleição em bem-vindo. nível estadual, não é? Aham. Léo, a gente faz votos de que você consiga lograr êxito no seu projeto. Obrigado por você ter vindo atender aqui ao nosso convite no Vozes que Ecoam, que a sua voz também ecoe, não é? Por todo o estado do Rio de Janeiro e, quiçá, além dele, não é? Porque só Deus sabe o caminho que tem reservado para você, mas você pode contar com o nosso apoio para poder divulgar as suas ideias, divulgar o seu trabalho, que é com muito carinho que a gente te recebe aqui hoje, viu? Poxa, muito obrigado. Obrigado por essa oportunidade, né? Eu venho pré-candidato porque eu acredito na necessidade de renovação política. A gente olha essa alergia que a gente tem hoje, que em grande maioria não nos representa. Então, talvez vocês tenham votado, né? Você que está nos assistindo, tenha votado em algum deputado estadual na última eleição, que acabou votando a favor, né, do Bacelar, dessa conjuntura toda, ou você votou em algum deputado federal que votou a favor da PEC da blindagem, que votou a favor dessa sujeirada toda que a gente vê aí no Congresso Nacional. Então é muito importante a gente estar atento e acompanhar o nosso voto. Então eu venho candidato assim pela renovação política, pensando na pauta da assistência social, que é uma pauta muito importante, Verdade. que é pensar naqueles que mais precisam, que é o que a igreja também pensa, pensando na educação, que é a base da sociedade, que é o que realmente pode transformar o nosso país, e pensando nos direitos humanos, pensando a todos como iguais, né? É muito importante a gente pensar isso, que é o que a fé também prega. É verdade. Esse é Léo Lupe, pessoal, nosso convidado de hoje do Vozes que Ecoam, não é, reverendo? Isso, e as vozes que não se silenciam. E a Vozes que Ecoam. Muito obrigado, Léo Lupe. Até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito bom.
Obrigado.